Ela foi prometida a um estancieiro velho o bastante para ser seu avô. Mas o presente de núpcias que recebeu na véspera fez seu coração disparar de um jeito que nunca sentira. Amália Dornelles, com seus 19 anos e a alma inquieta, estava ali, no rancho simples que sempre chamou de lar. Escondida atrás do galpão, onde o cheiro de feno e terra molhada era seu único consolo, ela segurava um folheto amassado. As páginas, amareladas pelo tempo e pelo tanto que foram lidas, contavam histórias de amores proibidos e moças que lutavam por seus sonhos. Era ali, naquelas linhas, que Amália encontrava um escape para sua vida que parecia já escrita por outros. Mas o sossego da leitura foi quebrado pelo barulho dos cascos e a voz grave de seu pai, seu Ribas Dornelles. Ele se aproximou, o rosto duro como pedra, a notícia pendurada no ar antes mesmo de ser dita. Amália seria prometida em casamento ao velho estancieiro da Santana Velha. Seu Ribas falou em proteção política, em garantia de gado para a família em tempos de guerra, como se a vida da filha fosse apenas uma moeda de troca. Amália sentiu-se um peão amarrado, sem voz, sem escolha. O chão sumiu sob seus pés. Não demorou para que Amália fosse levada à estância Santana Velha, nos arredores de Santa Maria. Da janela da carreta, ela viu o casarão antigo e imponente. Para muitos, seria um lugar de riqueza e poder. Mas para Amália, a visão era de uma prisão dourada. As paredes grossas pareciam esmagar qualquer esperança de liberdade que ainda guardava. Ao chegar, o movimento no galpão era intenso. Tropeiros iam e vinham, o cheiro forte do chimarrão fervia no ar, misturado ao suor dos cavalos. Era um mundo novo, barulhento e cheio de vida, que contrastava com a quietude forçada que a esperava. O encontro formal com o estancieiro velho foi exatamente como Amália temia. Ele era gentil em suas palavras, mas seus olhos, embora cansados, tinham a austeridade de quem estava acostumado a dar ordens. Ele a tratou com a formalidade de um arranjo de negócios, não de um futuro casamento. Amália era bonita, útil, uma prenda que se encaixava nos planos. Seu coração se encolheu. Foi então que seus olhos encontraram os dele. Parado na porta do galpão, como uma sombra silenciosa, estava Lourenço Vidal, o capataz. Ele era mais jovem que o estancieiro, mas o rosto, marcado por cicatrizes da guerra, contava histórias de 1000 batalhas. Os ombros largos e o jeito calado impunham respeito. Lourenço era o braço direito do estancieiro, um homem de poucas palavras e muitos mistérios. Seus olhos, de um tom escuro e penetrante, encontraram os de Amália. Por um segundo a mais do que o permitido, seus olhares se prenderam. Amália sentiu um arrepio estranho, um calor que subia pelo corpo. Era um misto de medo e um fascínio que não conseguia explicar. Ele a observou de longe, com um olhar indecifrável que prometia tanto quanto escondia. Naquele mesmo dia, recolhida em seus aposentos na estância, Amália chorou. As lágrimas quentes escorriam pelo rosto, molhando o travesseiro. Sentia-se covarde por não conseguir dizer não ao pai, por não ter a força para enfrentar a todos. O peso de ser ingrata com a família, de não aceitar a proteção que lhe era oferecida, a sufocava. Mas a ideia de ter a vida decidida por conveniência, de ser apenas um enfeite para um homem velho, era um pavor que a apavorava mais do que qualquer guerra. Ela queria mais, queria escolher. Queria correr livre. A manhã seguinte, amanheceu na estância Santana Velha com um burburinho diferente. Os preparativos para o casamento arranjado já começavam, e a casa, antes silenciosa, ecoava com vozes apressadas e o cheiro de doces que vinham da cozinha. Amália sentia o coração apertado a cada riso, a cada passo, como se a vida de todos ao redor estivesse em festa, menos a sua. A atmosfera era de tensão e uma expectativa que não lhe pertencia.
Seu Ribas, ao contrário, andava pelos corredores com um sorriso eufórico no rosto, o peito estufado de orgulho pelo que chamava de grande negócio. Para ele, aquele casamento era a garantia de um futuro. Para Amália, era o fim. Inquieta, Amália tentou fugir daquela agitação. Desceu as escadas e rumou para o galpão, seu refúgio secreto, onde o cheiro de couro e cavalo sempre a acalmava. Queria ver os animais, talvez montar um pouco, sentir o vento no rosto e esquecer por um instante o destino que a esperava. Lourenço Vidal estava lá, como sempre, inspecionando os arreios, sua figura imponente e calada. Amália o viu de longe e um arrepio subiu por sua espinha. Ele notou sua presença, mas apenas acenou com a cabeça sem dizer uma palavra. Amália se aproximou de um dos cavalos, passando a mão pelo pelo macio, sentindo a força do animal sob seus dedos. Por um breve momento, enquanto ela se distraía com o cavalo, Lourenço se moveu para pegar algo e a mão dele roçou de leve na dela. Foi um toque rápido, quase acidental, mas um calor elétrico percorreu o braço de Amália e ela prendeu a respiração. Ele a olhou, os olhos escuros fixos nos dela por um segundo a mais do que o necessário, um brilho intenso que a fez sentir-se completamente exposta. Depois, ele se afastou, sua expressão voltando à impassibilidade de sempre. Amália sentiu as pernas tremerem. De volta ao quarto, o coração ainda disparado pelo encontro inesperado, Amália tentava retomar a calma. Foi quando bateram à porta. Uma das criadas da estância entrou, carregando um caixote de madeira simples. "Para a senhorita Amália", disse a mulher, deixando a caixa sobre a cama e saindo sem mais explicações. Amália se aproximou curiosa. O caixote não tinha enfeites, apenas a madeira rústica e o cheiro de pinho. Com os dedos trêmulos, ela abriu a tampa. Lá dentro, repousava um par de botas de montar novinhas, de um couro macio e forte, na sua medida exata. Amália as tirou da caixa, sentindo o peso e a qualidade do material. Eram botas de campanha, de quem vive a vida a galope, não de quem fica em salões. Entre as botas, um bilhete misterioso. Amália o pegou, o papel um pouco áspero. A letra era firme, sem assinatura. Ela leu as palavras, e cada uma delas ressoou em sua alma como um chamado. Para quem nasceu para correr livre, não para ser enfeite de sala. O coração de Amália disparou de um jeito que nunca sentira. Uma onda de coragem e esperança a invadiu, varrendo o medo e a melancolia. Aquelas palavras eram a voz de seus próprios pensamentos, a confirmação de que ela não estava sozinha em seu desejo de liberdade. Quem poderia ter mandado algo assim? Quem a conhecia tão bem a ponto de saber o que seu espírito pedia? A mensagem ressoava profundamente com seu desejo mais íntimo de não ser apenas uma prenda para ser exibida, mas uma mulher com vontade própria. O mistério, em vez de assustá-la, a encheu de uma força nova. Lá fora, Lourenço Vidal estava perto do casarão, observando de longe a janela do quarto de Amália. Seu rosto era impassível, como sempre, mas por dentro uma tempestade se formava. Ele revisitava o momento em que mandou fazer as botas, escolhendo o melhor couro, e a noite em que escreveu o bilhete, com a mão firme, mas o coração em desalinho. Ele não havia tido a coragem de se declarar, de falar de seu amor proibido pela prometida de seu patrão. As botas e o bilhete eram, em sua mente, um plano secreto, uma chance para Amália. Se ela quisesse escolher outro destino, se quisesse fugir, ele tinha dado as ferramentas para isso. Era sua forma de protegê-la, mesmo que isso significasse a própria dor e a certeza de que ela jamais soubesse de seus verdadeiros sentimentos. Amália escondeu as botas de montar e o bilhete misterioso no fundo do baú, sob suas roupas mais simples, como se guardasse um segredo perigoso, mas também um tesouro. Sentia um misto de culpa por ter tal ousadia em seu coração, mas uma excitação que a deixava com as mãos úmidas. A cada batida do coração,
As palavras do bilhete ecoavam em sua mente. Para quem nasceu para correr livre, não para ser enfeite de sala. Quem seria o autor de tanta audácia? A pergunta a perseguia, tornando cada canto da estância um palco para sua busca silenciosa. A partir daquele dia, seus olhos começaram a seguir Lourenço Vidal com uma intensidade nova. Ele, o capataz calado, o homem de poucas palavras, sempre ocupado, sempre distante. Seria possível? A caligrafia do bilhete. Ela tentava comparar com a letra que vira em alguns documentos da estância, mas a dúvida a consumia. Cada vez que ele passava, Amália sentia um calor subir pelo rosto, uma necessidade de desvendar o mistério que agora o envolvia. No dia seguinte, durante o desjejum, seu Ribas Dornelles a encontrou distraída, o olhar perdido na janela, enquanto os outros falavam dos preparativos do casamento. O pai percebeu a melancolia disfarçada, o semblante sonhador que não se encaixava na noiva que ele queria exibir. Amália, preste atenção! Ele repreendeu, a voz baixa, mas firme, para não chamar a atenção dos demais. Não é hora para devaneios. Seu futuro está em jogo, a honra de nossa família. O estancieiro espera uma prenda que se mostre à altura de seu nome. Amália baixou os olhos, sentindo o peso do olhar do pai. A pressão se intensificava a cada dia, e a luta entre o desejo de seguir o impulso que o bilhete despertara e o fardo das expectativas familiares apertava seu peito. Ela não queria ser ingrata, mas também não queria ser uma gaiola dourada. Os dias que se seguiram trouxeram os primeiros contatos oficiais e tensos entre Amália e Lourenço. Ele, como capataz da estância, tinha a responsabilidade de mostrar a ela os arredores, as atividades, os peões que trabalhavam nas terras que seriam dela um dia. Lourenço mantinha uma distância profissional, a voz grave e neutra ao explicar sobre a criação de gado, as cercas, os cavalos. Mas quando seus olhos se cruzavam, mesmo que por um segundo, havia uma faísca não dita, um entendimento silencioso que Amália sentia em cada fibra de seu ser. Certa tarde, ele a levava para ver os novos potros no campo. A poeira subia com o vento e o sol batia forte. Lourenço apontava para os animais, explicando sobre as raças, os temperamentos. Amália o ouvia, mas seus olhos estavam fixos nele. A força de seus braços, a maneira como ele comandava os peões com um simples gesto, o respeito que inspirava em todos. Não é como ler nos folhetos, não é, senhorita? Ele perguntou de repente, virando-se para ela. Os olhos escuros a fitaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. A pergunta, tão simples, carregava um significado profundo, como se ele soubesse dos seus livros escondidos, dos seus sonhos. Amália sentiu um arrepio. Ele a via. Não como seu pai a via, como um arranjo. Não como o estancieiro a via, como uma futura esposa para a casa, mas ele a via, a alma por trás da prenda, a sonhadora que buscava a liberdade. Não, Amália respondeu, a voz quase um sussurro. É muito mais real. Lourenço desviou o olhar, voltando a focar nos potros, mas Amália sentiu que a conexão entre eles havia se aprofundado naquele instante. Ele havia quebrado a barreira da formalidade com uma simples frase, e Amália sentiu que sua coragem crescia. A luta interna, contudo, permanecia forte. Como seguir um chamado tão poderoso, vindo de um homem que parecia saber seus segredos mais íntimos, quando seu destino já estava traçado por todos? Ela se sentia dividida entre a lealdade à família e o clamor de sua própria alma. Os dias voavam na estância Santana Velha, e a casa, antes apenas grande, agora parecia um formigueiro em festa. Mais e mais convidados chegavam, enchendo os quartos de risos altos e conversas animadas. Parentes distantes, vizinhos de estâncias vizinhas, amigos do estancieiro velho e até alguns oficiais farrapos,
Todos vinham para o que prometia ser um grande casamento. Amália sentia-se sufocada por tanta gente, por tanta expectativa que pesava sobre seus ombros. Cada novo rosto que a cumprimentava com um sorriso de felicitação parecia apertar mais as correntes invisíveis que a prendiam. Ela era a prenda em exposição, o centro de uma festa que não era sua. Naquela tarde, buscando um respiro, Amália foi para o lado do galpão, onde o movimento era menos intenso. Viu Lourenço Vidal inspecionando um grupo de cavalos recém-chegados, os músculos tensos sob a camisa rústica. Ele parecia alheio a todo o burburinho da casa grande, focado apenas em seu trabalho. Amália se aproximou, o coração um pouco mais acelerado. "Capataz Lourenço", ela chamou, a voz um pouco mais firme do que esperava. "Eu gostaria de saber mais sobre os cavalos da estância. Quais são os melhores para a campanha?" Lourenço virou-se, os olhos escuros encontrando os dela. Por um instante, Amália sentiu aquele arrepio conhecido, como se o olhar dele pudesse ler sua alma. Ele demorou um segundo a mais para responder, e Amália prendeu a respiração, esperando. "Estes aqui são bons para o trabalho pesado", ele disse, apontando para um cavalo de pelagem escura. A voz grave e controlada. "Resistentes, os mais ligeiros ficam para as lidas que exigem mais velocidade, cada um para sua tarefa." Amália ouvia, mas, na verdade, tentava ler algo mais em suas palavras, em seu rosto. "E qual o seu preferido, capataz?" Ela perguntou, tentando soar casual, mas o olhar dela implorava por uma abertura, uma pista. Ele hesitou novamente, o maxilar contraído. "É o que cumpre bem o seu dever, senhorita Amália", respondeu, a voz mantendo a distância, mas os olhos, por um breve momento, pareceram cheios de uma tristeza que Amália não conseguiu decifrar. Ele a olhou com uma intensidade que parecia uma despedida, como se cada palavra fosse um esforço, uma barreira que ele mesmo erguia entre eles. Amália sentiu a força daquele muro, a dor silenciosa que ele carregava. Era a lealdade ao patrão, ao homem que o tirou da miséria, que o fez homem de respeito. Como ele poderia desejar a prometida daquele que lhe deu tudo? Amália podia sentir a luta dele, a negação de um desejo que ela mal começava a compreender. Mais tarde, quando a noite caiu e o casarão silenciou, Amália se trancou em seu quarto. O ar estava pesado. O cheiro dos doces da festa invadia a janela, e ela sentia-se mais sozinha do que nunca. Com as mãos trêmulas, abriu o baú escondido e tirou as botas de montar. O couro macio parecia aquecer suas mãos, e o bilhete, amassado, era a promessa de um fôlego. Ela sentou-se na beirada da cama, tirou as pantufas bordadas e, com cuidado, calçou as botas. Elas se encaixaram perfeitamente, como se tivessem sido feitas para seus pés. O toque do couro forte e flexível em seus tornozelos não era de luxo, mas de propósito. Amália se levantou, caminhou alguns passos pelo quarto. Sentiu-se mais alta, mais firme, com uma força que não vinha de seu vestido de noiva, mas daquelas botas. Fechou os olhos e, na escuridão, pôde se ver. Não a prenda calada e obediente que esperavam que ela fosse, mas uma mulher livre, montando um cavalo veloz, sentindo o vento no rosto e o cheiro da campanha. Longe dos casarões e das promessas vazias, longe dos olhares de reprovação e das obrigações. Ela se viu correndo, livre como o vento. As botas eram mais do que um presente, eram a chave para a porta de seus sonhos, e por um instante a coragem que ela tanto buscava parecia estar ali, firme, em seus pés. Seu Ribas Dornelles não era um homem de poucas palavras, nem de olhos distraídos. A melancolia de Amália, seu jeito triste e a falta de entusiasmo pelos preparativos que enchiam a estância, não passavam despercebidas. Ele havia se esquivar dos convidados com o olhar perdido nas janelas que davam para a campanha, e isso o irritava profundamente. "Amália, pare com esses ares de tristeza",
Ele disse em um sussurro áspero, um dia, enquanto a puxava pelo braço para dentro de um quarto vazio. A prenda que se mostra triste antes do casamento não agrada. O estancieiro espera a alegria, uma companheira para a casa, não uma sombra. Amália sentiu o aperto em seu braço e o medo no tom do pai. Ele a estava restringindo, controlando seus passos, suas conversas. Seu Ribas temia que ela pudesse tentar algo, que sua rebeldia de menina estragasse o arranjo que ele tanto valorizava. Para ele, Amália era a garantia de sua honra e de seu futuro, e ela precisava se comportar como tal. Mas, pai... Amália tentou, a voz embargada. Sem mais, Amália. Pense na família. Pense na proteção que teremos com este casamento. Ele a cortou, o rosto vermelho. Você fará o que é certo. Amália baixou a cabeça, sentindo-se pequena e sufocada. A cada dia, as paredes da estância pareciam se fechar mais sobre ela. Naquela mesma tarde, buscando um alívio para a alma apertada, Amália encontrou uma desculpa para ir ao galpão. Precisava de ar, de sentir a vida que não fosse a dos bailes e festas arranjadas. Lá, o cheiro de couro e suor, o barulho dos cavalos, a faziam sentir-se mais perto de si mesma. Lourenço Vidal estava ali, como sempre, consertando uma cela. Sua presença era forte, silenciosa e, para Amália, um porto seguro. Mesmo que ele não soubesse, ela se aproximou, observando-o trabalhar. Capataz Lourenço, ela chamou, a voz suave. Posso aprender algo sobre celas? Ele ergueu os olhos e, por um instante, o martelo parou no ar. O olhar dele, sempre tão reservado, tinha um brilho diferente quando se fixava nela. Ele apenas acenou com a cabeça, indicando um banco próximo. Amália sentou-se, observando seus movimentos firmes e precisos. É preciso muita paciência para isso, ela comentou, tentando puxar conversa. E respeito pelo ofício, ele respondeu, sem desviar os olhos da cela. Um bom arreio é a vida do ginete. Ele continuou trabalhando, mas agora, de vez em quando, olhava para ela, explicando em poucas palavras o tipo de couro, a costura, a importância de cada detalhe. Amália sentia a proximidade dele, o calor que vinha de seu corpo, e seu coração batia mais forte. Havia uma cumplicidade silenciosa entre eles, uma confiança que nascia sem que uma palavra sobre o bilhete ou as botas fosse dita. Seus olhares se encontravam, e neles, Amália lia um entendimento, uma proteção que a fazia sentir-se menos sozinha. Era como se ele soubesse seus medos, seus sonhos. Mais tarde, Amália foi chamada para conversar com o estancieiro velho. Ele a recebeu em seu escritório, um cômodo cheio de livros e mapas, o cheiro de tabaco e papel antigo no ar. O velho a convidou a sentar-se. Amália, ele começou, a voz cansada, mas gentil. Sei que não é fácil para uma moça tão jovem se casar por arranjo, mas a vida na estância é assim. É dura, mas é recompensadora. Ele falou sobre a solidão que sentia, a falta de uma companheira para partilhar os dias, o peso das terras e do gado sem alguém ao lado. Amália o ouvia, sentindo um pingo de pena por aquele homem que em sua riqueza parecia tão vazio. Uma mulher na estância é o coração da casa, ele continuou, seus olhos fixos nela. É quem traz a alegria, a vida. Enquanto falava, o estancieiro pousou a xícara de café sobre a mesa e, quase imperceptivelmente, seu olhar se desviou para a janela. Lá fora, Lourenço Vidal caminhava entre os peões, dando ordens, sua postura imponente. O estancieiro observou a cena e depois, sem que Amália percebesse, seus olhos voltaram para ela, para o modo como Amália havia se endireitado na cadeira ao ouvir o nome do capataz, para o brilho sutil que havia em seus olhos quando o estancieiro o mencionou. Ele viu a troca de olhares, a cumplicidade silenciosa que Amália e Lourenço tentavam esconder. O estancieiro velho, com seus anos de vida e sua experiência, tinha um olhar mais atento do que mostrava.
Ele não era cego. Ele via o que estava nascendo entre a jovem prometida e seu fiel capataz. Um sorriso melancólico, quase imperceptível, curvou seus lábios. Ele sabia. E naquele momento Amália sentiu que o velho estancieiro, em sua aparente rigidez, compreendia mais do que ela imaginava. O ar do quarto pareceu ficar mais denso, como se um segredo pairasse entre eles, invisível, mas palpável. A calmaria na estância Santana Velha foi quebrada pelo galope apressado de um peão que chegava da cidade, trazendo notícias que fizeram o sangue gelar nas veias de todos. Os farrapos, dizia ele, estavam em movimento e a guerra se aproximava das terras de Santa Maria. A tensão pairou no ar como uma nuvem escura, transformando o burburinho dos preparativos do casamento em um silêncio pesado de preocupação. Os homens da estância, antes ocupados com o gado, agora se armavam, e o cheiro de pólvora misturava-se ao da terra. Foi Lourenço Vidal quem tomou a frente. Com sua voz grave e firme, ele organizou os peões, distribuiu tarefas, verificou as cercas e as armas. Sua postura era de um líder nato, calmo sob a pressão, seus olhos escuros varrendo o horizonte com uma determinação inabalável. Amália o observava de longe, impressionada com sua força e sua postura de comando. Ele não era apenas o capataz, era o pilar daquele lugar, o homem que mantinha a ordem em meio ao caos. Sua presença forte era um contraste com a figura do pai de Amália, seu Ribas, que falava muito e se preocupava pouco com o real perigo, mais focado nos próprios ganhos. Amália, escondida atrás da janela da sala, viu Lourenço montar seu cavalo, inspecionando as defesas. Ele era rápido, eficiente e inspirava uma confiança que ela não via em mais ninguém ali. Em seu coração, crescia uma admiração que se misturava a um sentimento mais profundo, um calor que a fazia prender a respiração a cada vez que ele passava por perto. Ela sabia, por conversas ouvidas no galpão, por sussurros das criadas, a história de Lourenço. Ele havia chegado à estância anos atrás, um rapaz sem eira nem beira, vindo da miséria da campanha, ferido e sozinho. Foi o estancieiro velho quem o acolheu, lhe deu um teto, comida e, mais importante, um nome e um lugar. O velho o ensinou a ser um homem, a comandar, a respeitar a terra. Lourenço, com sua lealdade inabalável, havia se tornado o braço direito do patrão, um filho que o estancieiro nunca teve de sangue. A dívida de gratidão de Lourenço era como uma marca em sua alma, um compromisso que ele levava a sério. E Amália sentia que essa dívida era um muro entre eles, tão alto e intransponível quanto as montanhas da serra. Aquele conhecimento, porém, não diminuía seu próprio pavor de um casamento sem amor. Ela entendia a lealdade de Lourenço, a honra que o prendia ao estancieiro, mas isso não aplacava a angústia de ter a vida decidida por outros. Amália não queria ser apenas protegida, uma moeda de troca, um enfeite de sala. Ela queria ser amada, queria escolher, queria correr livre, como dizia o bilhete. A guerra, que parecia tão distante nos folhetos de romance, agora se mostrava real e ameaçadora. E com ela, o desejo de Amália de viver uma vida plena, de verdade, sem mentiras ou conveniências, se acendia mais forte do que nunca. Ela se sentia dividida entre a gratidão que Lourenço devia ao patrão e a liberdade que seu próprio coração clamava. Seu Ribas Dornelles chegou à estância Santana Velha como um pavão em dia de festa, o peito estufado de orgulho, a voz mais alta do que o normal. Ele havia passado alguns dias na cidade e agora voltava com um sorriso vitorioso no rosto, cumprimentando a todos, fazendo questão de ser notado. Para ele, o casamento da filha não era apenas uma união. Era um negócio, uma consolidação de poder, uma garantia de que sua posição política entre os farrapos seria fortalecida, e o gado prometido pelo estancieiro velho, um tesouro que assegurava seu futuro em tempos de guerra.
Amália o observava da varanda, sentindo um arrepio de desgosto. O pai a tratava como um objeto de barganha, uma peça em seu tabuleiro de xadrez, e essa sensação a sufocava. Ele mal a via, na verdade. Via apenas o que ela representava para seus próprios planos. Amália, minha filha, venha cá! Seu Ribas chamou, a voz alta, puxando-a para perto de um grupo de oficiais. Esta é minha prenda, a futura dona destas terras. Uma moça de bom sangue, não é mesmo? Amália forçou um sorriso, sentindo os olhos de todos sobre ela como se estivesse em leilão. A cada palavra do pai, ela se sentia diminuir, sua alma encolhendo dentro do corpo. Mais tarde, seu Ribas a puxou para um canto mais afastado do casarão, a voz agora mais baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Ouvi dizer que andas com esses ares de tristeza, Amália. Não gosto disso. Uma prenda deve mostrar alegria no dia de seu casamento. Não quero ver cara feia, entendeu? Amália sentiu o nó na garganta. Era sua chance. Pai, eu não quero me casar. Não assim. Eu não amo o estancieiro. Seu Ribas a olhou como se ela tivesse dito a maior das heresias. Seu rosto, antes sorridente, endureceu, as feições retorcidas em fúria contida. Como ousa, Amália? Ele sibilou, puxando-a pelo braço com força, os dedos apertando sua pele. Você vai se casar, sim, e fará isso com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto, como a prenda de família que é. Amália sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas tentou segurá-las. Mas, pai, minha vida, meus sonhos. Seus sonhos? Ele riu, um riso seco e sem humor. Seus sonhos são os meus sonhos, Amália, e os sonhos de nossa família. Se você ousar recusar este casamento, se você ousar me envergonhar diante de todos, nossa família estará desgraçada, perderemos tudo. O estancieiro não nos dará mais a proteção, o gado. Seremos mendigos na campanha e a culpa será sua, só sua. A ameaça ecoou nos ouvidos de Amália, gelando seu sangue. A desgraça da família. Ser mendigos. Aquelas palavras eram mais afiadas que qualquer facão e aprendiam a um destino que ela detestava. Ela sentiu-se completamente encurralada, sem saída. Lourenço Vidal, que estava no galpão, não muito longe do casarão, inspecionando alguns arreios, ouviu a voz alterada de seu Ribas. O tom furioso do pai de Amália chamou sua atenção. Ele se aproximou da porta, disfarçando, e pôde ouvir trechos da discussão. As palavras de seu Ribas, cheias de ameaças e manipulação, atingiram Lourenço como um golpe no peito. Ele viu a dor no rosto de Amália, a forma como ela encolhia sob a fúria do pai. Uma raiva surda começou a crescer dentro dele. Um calor que subia pelas veias. Ele queria intervir, queria protegê-la daquele homem cruel que a tratava como propriedade. Mas sua mente racional o puxou para trás. Ele era o capataz, o homem de confiança do estancieiro. Intervir seria trair a lealdade que tanto prezava. Seria comprometer sua posição e, talvez, colocar Amália em uma situação ainda pior. Com um suspiro quase imperceptível, Lourenço se afastou, voltando para o fundo do galpão, onde o cheiro de couro e feno podia acalmar um pouco sua alma. Ele cerrou os punhos, sentindo-se impotente. Mas a cena que presenciara, a dor de Amália e a crueldade do pai, apenas fortaleceu sua determinação silenciosa. Ele protegeria a Amália, de alguma forma, mesmo que de longe, mesmo que ela nunca soubesse. Seu coração prometia. Depois da briga com o pai, Amália sentiu-se como um bicho encurralado. As ameaças de seu Ribas, as palavras duras sobre a desgraça da família, ecoavam em sua cabeça como tambores de guerra. Ela se arrastou de volta para seu quarto, a alma pesada, o corpo mole de tanto desespero. As lágrimas, que antes tentara segurar, agora escorriam livres pelo rosto, molhando seu vestido simples. Por um momento, tudo o que queria era sumir,
desaparecer daquela estância, daquela vida que não era sua. Com as mãos trêmulas, ela abriu o baú escondido. Lá estavam, debaixo das roupas, as botas de montar e o bilhete amassado. O couro macio parecia um consolo em meio à sua aflição. Amália tirou o papel e o desdobrou com cuidado, os olhos embaçados pelas lágrimas. Releu as palavras que pareciam ter sido escritas para a sua alma, para quem nasceu para correr livre, não para ser enfeite de sala. Enquanto lia, algo chamou sua atenção. Aquele traço, aquela forma de fazer o R, o E. Amália parou, o coração dando um salto no peito. Ela já tinha visto aquela letra. Não em folhetos de romance, mas nos documentos da estância que o estancieiro deixava sobre a mesa do escritório. Lourenço Vidal, o capataz, era quem escrevia os registros, os inventários, as ordens. A caligrafia era firme, sem floreios, decidida, exatamente como a do bilhete. Uma onda de choque percorreu o corpo de Amália. Depois, um alívio imenso, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Foi ele, Lourenço, o capataz calado, o homem de poucas palavras, o braço direito do estancieiro. Ele sabia de seus sonhos. Ele a via de verdade. Aquele mistério que a perseguia dia e noite, agora se revelava com a força de um relâmpago. Mas junto com o alívio e a esperança veio um desespero. Ele a via, sim, mas ele era o capataz, o homem leal ao seu patrão, o futuro marido dela. Como poderia ser? Uma chama de coragem se acendeu no peito de Amália. Ela não estava sozinha. Havia alguém que silenciosamente a entendia. E esse alguém era o homem cujos olhos a faziam prender a respiração. Lá fora, a noite já havia caído e o céu da campanha gaúcha estava bordado de estrelas. Lourenço Vidal estava perto do galpão, sentado em um tronco, a fumaça de seu cigarro de palha subindo fina na escuridão. Seu rosto, marcado pelas cicatrizes da guerra, estava tenso, seus olhos fixos no horizonte, mas a mente longe dali. No quarto de Amália, ele revisava cada passo, cada escolha, as botas, o bilhete. A ideia tinha nascido de um desespero silencioso, da dor de vê-la ser entregue a um casamento sem amor. Ele não tinha tido a coragem de se declarar, de falar abertamente de seus sentimentos proibidos. O estancieiro velho havia lhe dado tudo, tirou-o da miséria, fez dele um homem. Como poderia trair tamanha lealdade? As botas e o bilhete eram em sua mente um plano para dar a ela uma escolha, uma chance de fugir, se ela quisesse, um caminho para a liberdade, caso ela se sentisse tão presa quanto ele imaginava. Ele esperava que ela entendesse a mensagem, que sentisse a força de suas próprias pernas para correr, mas não esperava que ela o descobrisse. Ele se repreendia por sua covardia, por não ter tido a bravura de falar com a própria voz, de usar as próprias palavras. Aquele presente anônimo era a sua forma de protegê-la, de um jeito que ele não podia fazer abertamente. Ele se levantou, jogando o resto do cigarro no chão. Não havia mais volta. O casamento se aproximava e ele precisaria continuar sendo o capataz leal, o homem de confiança, mesmo que seu coração estivesse em pedaços. De volta ao quarto, Amália tomou uma decisão silenciosa. Pegou as botas de montar e, em vez de escondê-las novamente no baú, deixou-as sutilmente visíveis. Colocou-as ao lado de sua cama, perto da janela, como se as tivesse tirado para descansar. Era um ato de desafio, sim, mas também uma afirmação de sua escolha, um grito mudo de sua alma. E, para Lourenço, se ele passasse por ali e olhasse para a janela do quarto dela, seria um teste silencioso para saber se ele, de fato, a via e se a coragem dela seria suficiente para fazê-lo mover a montanha que os separava. Amália acordou na manhã seguinte com um propósito novo, uma chama acesa no peito. As botas, que deixara perto da janela, pareciam chamá-la. Seu coração batia forte.
Tirou seu chinelo bordado, um presente do pai, e calçou as botas de campanha. O couro macio se ajustou a seus pés, e ela sentiu a terra sob suas solas, mesmo dentro do quarto. Era como se as botas a ancorassem, a dessem uma força que não vinha de si mesma, mas da promessa de liberdade que elas representavam. Aquelas botas eram um segredo, um convite, e Amália sentia que era hora de aceitá-lo. Desceu as escadas não com a graça delicada que seu pai esperava, mas com passos firmes, quase um desafio. Os olhos das criadas se arregalaram ao verem a prenda, a futura esposa do estancieiro, vestida com traje simples e botas de couro. As botas eram de campanha, não de casarão. Amália ignorou os olhares curiosos e foi para o pátio. Havia tarefas para fazer e ela se propôs a ajudar, algo que antes era impensável para a noiva. Ajudou a carregar feno para os cavalos, sua saia simples balançando com o movimento. O suor em sua testa era diferente, um suor de propósito, não de desespero. Não demorou para que seu Ribas Dornelles a encontrasse. Ele estava no pátio, inspecionando os preparativos para mais alguns convidados que chegavam, e seu olhar caiu sobre os pés de Amália. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram em fúria. "Amália, o que significa isso?" Ele sibilou, puxando-a para um canto mais afastado. "Onde estão seus sapatos de prenda? Que vergonha é essa? Uma noiva do estancieiro não anda com botas de peão." Amália ergueu o queixo, o coração ainda batendo forte, mas a voz mais firme do que ela mesma esperava. "Pai, a vida na estância é diferente. Preciso me acostumar. As botas são mais práticas para ajudar nos afazeres, para não atrapalhar." Seu Ribas bufou, mas a resposta de Amália, tão direta e com uma lógica inegável em tempos de guerra, o pegou de surpresa. Ele não podia discutir com a praticidade, mas o olhar que ele lançou era de advertência, de quem sabia que aquilo era mais do que uma questão de conveniência. Havia um desafio silencioso naqueles pés calçados, e seu pai o sentia. Lourenço Vidal estava ali perto, descarregando alguns sacos de grãos, a camisa suada colada aos músculos. Ele tinha visto Amália se aproximar do pátio e seu coração havia dado um salto quando ele notou as botas em seus pés. O bilhete, o plano secreto, a promessa silenciosa. Ela havia entendido. Ela estava aceitando o convite para a liberdade, o caminho para escolher seu próprio destino. Quando Amália discutiu com o pai, Lourenço apertou os sacos de grãos, a mandíbula tensa. Ele queria intervir, queria protegê-la da fúria daquele homem, mas se conteve. Observou Amália com uma intensidade que ninguém mais notaria. Quando ela ergueu o queixo para seu Ribas, um orgulho silencioso floresceu no peito de Lourenço, misturado a uma dor que ele não podia demonstrar. Amália, depois da discussão, virou-se, e seus olhos encontraram os de Lourenço. Por um segundo longo demais para ser apenas um acaso, seus olhares se prenderam. O dele, escuro e profundo, parecia ler sua alma, e Amália sentiu um calor conhecido subir pelo rosto. Uma mistura de medo e um fascínio que a deixava sem ar. Não havia palavras, apenas um entendimento. Um aceno quase imperceptível de cabeça de Lourenço. Uma ponte de confiança silenciosa havia sido estabelecida entre eles. Forte como o couro das botas em seus pés, inquebrável como a promessa que um olhar podia fazer. A cada dia que passava, Amália sentia-se mais forte, mais ligada àquele homem calado. As botas se tornaram seu escudo, seu amuleto de coragem. Ela as usava sempre que podia, para uma volta a cavalo, para ir ao galpão, desafiando os olhares curiosos e as repreensões sutis de seu Ribas. O capataz, sem dizer uma palavra, sem um toque sequer, havia lhe dado a permissão para ser ela mesma, para buscar sua própria trilha. E Amália, com as botas firmes nos pés, sentia que a cada passo estava mais perto de correr livre, de encontrar a coragem para escolher seu próprio destino,
longe das amarras que a prendiam. Amália sentia a campanha chamá-la. As botas em seus pés, agora companheiras constantes, davam-lhe uma coragem que ela jamais imaginara ter. Naquela manhã ensolarada, decidiu cavalgar para longe dos olhos curiosos do casarão, para sentir o vento no rosto e afastar a nuvem de ansiedade que pairava sobre os preparativos do casamento. Montou sua égua baia, sentindo a força do animal sob suas pernas, e galopou pela várzea, o cheiro de capim e terra molhada enchendo seus pulmões. Estava absorta em seus pensamentos, imaginando uma vida livre, sem as amarras de um destino traçado. Não percebeu uma toca de tatu escondida na grama alta, até que foi tarde demais. A égua tropeçou com força, relinchando em susto. Amália sentiu o corpo ser lançado para a frente, o controle escorregando de suas mãos. Por um instante terrível, viu o chão se aproximar rapidamente e o pavor gelou suas veias. Mas antes que pudesse cair, sentiu um braço forte e firme envolvê-la pela cintura. Um puxão rápido a ergueu da cela, e ela foi trazida para junto de um corpo robusto, que a segurou com uma força que a deixou sem ar. O cheiro de terra, suor e couro, tão familiar a Lourenço Vidal, invadiu suas narinas. O susto ainda a fazia tremer, mas a segurança daqueles braços era inegável. Lourenço a manteve suspensa por um segundo, seus corpos perigosamente próximos, o calor dele atravessando suas roupas finas. Ela sentiu o ritmo forte do coração dele batendo contra o seu. Quando a colocou de volta na cela, com a égua já acalmada, os olhos escuros de Lourenço se fixaram nos dela. Por um segundo a mais do que o permitido, um segundo que pareceu uma eternidade, seus olhares se prenderam. Amália viu a preocupação em seus olhos, uma intensidade que a fez prender a respiração, um misto de medo pelo quase acidente e um fascínio que a deixava sem fala. A proximidade havia sido rápida, mas a sensação elétrica do toque ainda formigava em sua pele. Precisa ter mais cuidado, senhorita Amália. A voz de Lourenço era grave, um sussurro rouco, mas seu tom não era de bronca, e sim de um cuidado genuíno que Amália sentiu profundamente. A campanha não perdoa desatenção. Ele checou a cela, os arreios, enquanto Amália ainda tentava se recompor, o coração disparado. Ele não a olhou de novo, mas a forma como ele agia, o cuidado com a égua, o jeito protetor de suas palavras, falava mais alto do que qualquer declaração. Amália sentiu a proteção dele como um manto, uma segurança que ela não encontrava em mais ninguém. Aquela era a proteção que ela queria, não a conveniência de um casamento arranjado. Não muito longe dali, seu Ribas Dornelles observava a cena de longe. Ele havia saído para uma ronda matinal, e ao ver Amália com Lourenço, seu rosto se contorceu em desconfiança. Ele não havia visto o tropeço da égua, apenas a proximidade dos dois. O modo como Lourenço havia segurado a filha. Aquela familiaridade não o agradava. Mais tarde, seu Ribas procurou Lourenço no galpão com o rosto franzido. Capataz, uma palavra. A voz de seu Ribas era cortante. A senhorita Amália é a futura dona destas terras. O respeito a ela deve ser total. Não quero ver intimidades que possam dar o que falar. Lourenço ergueu os olhos do trabalho, sua expressão impassível, os olhos escuros fixos nos de seu Ribas. O respeito é total, senhor Dornelles. A senhorita Amália quase caiu do cavalo. Apenas a ajudei como faria com qualquer um nas terras do estancieiro. Minha lealdade ao patrão é inabalável. Seu Ribas não encontrou brechas na resposta do capataz. Lourenço havia habilmente reafirmado sua lealdade ao estancieiro, sem trair o momento de cuidado com Amália. Mas o olhar de desconfiança do pai de Amália não diminuiu. Ele sabia que algo havia mudado, que a faísca que ele viu entre a filha e o capataz era mais do que um simples acidente.
E Amália, em seu quarto, ao relembrar o toque e o olhar de Lourenço, sabia que aquele quase acidente havia acendido uma chama que agora seria impossível apagar. O casamento se aproximava rapidamente, uma sombra escura que engolia os dias na estância Santana Velha. O casarão estava em polvorosa, cheio de movimento e preparativos que pareciam não ter fim. Criadas corriam de um lado para o outro. O cheiro de flores e cera de abelha misturava-se ao da comida que se preparava para a grande festa. Para todos, era um dia de celebração. Para Amália, era o dia do seu fim. Seu Ribas Dornelles estava mais vigilante do que nunca, seus olhos de águia seguindo cada passo da filha. A cada vez que a via com o olhar perdido ou com as botas nos pés, ele se aproximava, a voz baixa e tensa, lembrando-a de seus deveres, da honra da família, do destino que a esperava. A pressão era insuportável, um fardo pesado que Amália carregava nos ombros, sentindo-se sufocada. Ela já não conseguia mais respirar fundo sem sentir o peso daquelas obrigações. Mas algo havia mudado dentro de Amália. O toque de Lourenço na campanha, o olhar de cuidado e a certeza de que ele era o autor do bilhete haviam acendido uma chama em seu coração. Ela não queria mais apenas ser liberada do casamento, como um pássaro que se solta da gaiola. Ela queria ser escolhida, queria que alguém a visse e a quisesse por quem ela realmente era, com seus sonhos e sua alma livre. Queria tomar sua própria decisão, não apenas ser salva por outros. Sua coragem, que antes era uma sementinha escondida, agora brotava, forte e teimosa, pronta para desafiar o destino que lhe haviam imposto. Naquela tarde, Amália foi ao galpão, onde o barulho dos martelos e o cheiro de couro eram seu refúgio. Lourenço estava ali, como sempre, consertando arreios, sua figura robusta e calada. Amália sentiu o coração acelerar. Ele estava sozinho, e ela sabia que aquela era sua chance. Aproximou-se devagar, seus passos firmes nas botas de couro. Lourenço ergueu a cabeça e seus olhos escuros encontraram os dela. A tensão entre eles era palpável, uma eletricidade que corria pelo ar sem que uma palavra fosse dita. Capataz Lourenço, ela começou, a voz um pouco trêmula, mas decidida. Os cavalos. Eles sempre sabem qual caminho seguir? Lourenço hesitou. Sua fraqueza, calculada em um momento de desespero e coragem, o impeliu a falar. Ele sabia que o casamento se aproximava, e se ela fosse fugir, precisaria daquelas palavras de incentivo. Ele não podia falar abertamente, mas podia plantar a semente. Um bom cavalo, senhorita Amália, segue o instinto da manada. Ele disse, a voz grave e baixa, sem olhá-la diretamente, mas com cada palavra carregada de intenção. Mas o melhor cavalo, o mais livre, é aquele que confia na sua própria pata, que sabe sentir o chão, o vento, e escolhe a trilha que o leva para onde seu coração manda, mesmo que seja para longe da manada. Amália prendeu a respiração. As palavras dele eram como um golpe certeiro em seu peito. Ele estava falando dela, de sua própria escolha, de sua liberdade. A metáfora era clara, um conselho velado, uma permissão para seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse se desviar do destino traçado. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, e Amália sentiu que Lourenço não a estava apenas liberando, mas a estava escolhendo de uma forma que ele não podia dizer. A mensagem era clara. Corra, seja livre. Longe dali, na varanda do casarão, o estancieiro velho observava o galpão. Seus olhos, embora cansados, não perdiam um movimento. Ele viu Amália e Lourenço conversando, a proximidade, a intensidade silenciosa que pairava entre eles. Viu o rosto tenso de Lourenço, a angústia em seus ombros, a forma como ele parecia lutar contra algo invisível, e viu o brilho nos olhos de Amália ao ouvir as palavras do capataz. O estancieiro suspirou, um som quase inaudível,
Ele havia visto muita coisa na vida, e a solidão era uma velha companheira. Ele ponderava sobre a felicidade alheia, sobre o amor que teimava em nascer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele percebia a crescente conexão entre a jovem prometida e seu fiel capataz. E naquele momento, o velho começou a questionar se a sua própria solidão valia a pena a infelicidade de duas almas que, claramente, haviam sido feitas uma para a outra. O peso da sua decisão, que estava prestes a mudar o destino de todos, pesava em seu coração. A véspera do casamento chegou como uma tempestade silenciosa sobre a estância Santana Velha. O casarão, iluminado por lamparinas e velas, fervilhava de convidados que brindavam e riam, alheios à angústia que pesava no coração de Amália. O cheiro de doces finos, de vinho e de fumaça de charuto impregnava o ar, mas para ela era um cheiro de prisão, um sufoco que apertava seu peito. A cada risada alta, a cada brinde, Amália sentia o nó em sua garganta se apertar mais, como se o tempo estivesse correndo, levando-a para um abismo sem volta. No quarto, o vestido de noiva, um mar de rendas e sedas brancas, pendia de um cabide, um fantasma elegante que seu pai tanto elogiara. Seu Ribas havia escolhido cada detalhe, orgulhoso da prenda que entregaria ao velho estancieiro. Mas para Amália, aquele vestido era um disfarce, uma armadura pesada que a esmagaria. Ela o olhava com um desgosto profundo, sentindo que cada ponto de renda era uma amarra, cada babado, uma corrente. As botas de montar, seu segredo e sua força estavam escondidas no fundo do baú, mas ela podia senti-las ali, pulsando com a promessa de uma vida diferente. Elas eram seu amuleto, a lembrança das palavras de Lourenço, que a impeliam a seguir seu próprio caminho. As palavras dele sobre o cavalo que confiava na sua própria pata, que escolhia sua trilha, ressoavam em sua mente como um chamado. Amália sentou-se na beirada da cama, o corpo pesado, o olhar fixo na janela que dava para a imensidão escura da campanha. Lá fora, o vento uivava, e ela imaginava a liberdade, o galope solto, o cheiro de terra molhada. A coragem que Lourenço havia plantado em seu coração, que antes era uma semente tímida, agora brotava, forte e teimosa. Ela não queria apenas ser livre, ela queria ser a dona de sua própria liberdade. Queria ser escolhida e, mais importante, escolher. Uma decisão firme e inabalável começou a se formar em sua mente. Uma coragem férrea que ela nunca imaginara possuir firmou-se em seu peito. Ela não seria uma boneca calada, não seria um enfeite de sala, não seria a prenda que seu pai queria. Amália se levantou sentindo uma força nova em suas pernas, uma resolução que a fazia tremer, mas também a impulsionava. Ela faria o que era certo para si mesma, custasse o que custasse. Lá fora, Lourenço Vidal estava inquieto. Andava de um lado para o outro no galpão, a passos largos, o chão de madeira rangendo sob suas botas. O cigarro de palha em seus dedos queimava sem ser tragado, e a fumaça subia em espirais no ar frio da noite. Ele sentia a agitação do casarão, o burburinho da festa, e imaginava Amália em seu quarto, presa ao destino que ele, em sua covardia, não conseguia mudar abertamente. O peso da lealdade ao estancieiro era um ferro em brasa em sua alma. O velho o havia tirado da miséria, o fizera homem. Como poderia trair tamanha confiança? Mas a imagem de Amália, com seus olhos sonhadores e a alma livre, presa àquele casamento sem amor, o dilacerava. Ele pensava em uma última maneira de ajudá-la a fugir. Um caminho secreto, uma distração. Mas sabia que qualquer movimento aberto seria uma traição, e isso significaria sua própria desonra, e talvez a desgraça de Amália. Lourenço parou de andar, encostando-se a uma coluna de madeira. Seus olhos escuros se fecharam por um instante, e ele viu o rosto dela, a forma como ela o olhava, a compreensão que havia entre eles, mesmo em silêncio.
Ele havia dado as botas, o bilhete, a semente da liberdade. Agora, a escolha era dela. E ele, o capataz leal, o homem de poucas palavras, se preparava para aceitar seu destino. Mesmo que seu coração estivesse em pedaços, mesmo que a dor de vê-la casar com outro o consumisse por dentro. Ele a protegeria, sim, mas de longe. E na manhã seguinte, ele estaria lá, firme em seu posto, observando-a, seu amor e sua dor escondidos sob a máscara da impassibilidade. O dia do casamento amanheceu com um sol forte, mas o ar na estância Santana Velha estava carregado de uma tensão diferente da habitual. Não era a tensão da guerra, mas a da expectativa, do burburinho dos convidados que chegavam de todas as estâncias vizinhas, dos risos altos e das conversas animadas que enchiam cada canto do casarão. O cheiro de carne assada e doces finos vinha da cozinha, misturando-se ao perfume das flores que enfeitavam o salão principal. Longas mesas de madeira, cobertas por toalhas brancas de linho, estavam postas para o almoço de casamento, e o padre, com sua batina escura, já se preparava, esperando o sinal para começar a bênção. Seu Ribas Dornelles, o pai de Amália, andava pelo salão com um sorriso vitorioso no rosto, cumprimentando a todos, o peito estufado de orgulho. Ele tinha a certeza de que seus planos se concretizariam, de que sua filha, a prenda mais valiosa, faria o casamento que garantiria sua honra e seu futuro. Seus olhos brilhavam com a satisfação de um homem que havia conseguido tudo o que queria. Foi então que um silêncio estranho começou a se espalhar pelo salão. As risadas morreram, as conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para a porta principal. Amália Dornelles estava ali, não com o vestido suntuoso de seda e rendas que seu pai havia escolhido e que ela detestava. Em vez disso, ela vestia um simples vestido de prenda, de tecido liso e cor clara, sem nenhum adorno. Mas o que realmente fez o ar prender na garganta de todos foi o que estava em seus pés. Ali, firmes e fortes, estavam as botas de montar, de couro macio e escuro, o mesmo par que havia chegado em um caixote misterioso. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Os olhos arregalados, as bocas abertas, o choque era visível nos rostos dos convidados. Ninguém ousava respirar. Uma prenda no dia de seu casamento vestida de campanha, com botas de peão, era uma afronta, uma declaração que ecoava mais alto do que qualquer grito. Seu Ribas Dornelles, lívido, deu um passo à frente, o sorriso vitorioso desfeito em uma máscara de fúria. Amália, o que significa isso? Ele sibilou, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que Amália conhecia bem. Ele tentou intervir, fazer um movimento para detê-la, para puxá-la, para esconder aquela afronta. Mas Amália o ignorou. Com a cabeça erguida, os olhos fixos em seu propósito, ela começou a caminhar pelo salão. Cada passo de suas botas firmes parecia um desafio, um tambor que batia no coração dos presentes. Ela não olhava para o padre, nem para o estancieiro velho que a esperava no altar improvisado, nem para os convidados chocados. Seus olhos, brilhando com uma coragem nova e uma determinação inabalável, estavam fixos em Lourenço Vidal. Ele estava parado entre os peões, perto da porta do galpão, como sempre, sua figura robusta e calada. Mas seu rosto, antes impassível, estava pálido, e Amália podia sentir a distância, mesmo que seus olhares estivessem presos um no outro. O coração de Lourenço batia descompassadamente, uma mistura de surpresa, pavor e uma esperança proibida que ele tentava esconder. Ele não esperava aquilo, não assim, tão publicamente. Amália continuou caminhando, ignorando os sussurros, os olhares de condenação, a fúria silenciosa de seu pai. Ela parou bem na frente de todos, no centro do salão, entre as mesas, com as botas firmes no chão, seus olhos ainda fixos nos de Lourenço.
Ali, diante de todos, ela estava pronta para quebrar as correntes que a prendiam e, pela primeira vez na vida, escolher o seu próprio destino. Amália, com as botas firmes no chão, sentindo a terra sob seus pés e a coragem ardendo no peito, prendeu a respiração. Seus olhos, que antes varriam o salão, agora se fixaram no olhar chocado de Lourenço Vidal, que estava pálido entre os peões. Era chegada a hora. A voz dela, apesar do tremor inicial, saiu firme e ressonante, ecoando pelo silêncio atônito daquele salão que parecia ter parado no tempo. "Eu não vou casar!" ela anunciou, e a frase simples, mas carregada de uma força que poucos esperavam, fez o coração de seu Ribas Dornelles parar. "Eu não vou casar com ninguém que queira uma boneca calada." Seu pai, com os olhos arregalados de fúria, tentou avançar, mas Amália o ignorou. Virou-se para o estancieiro velho, que a observava de pé, com uma expressão indecifrável. Seus olhos se moveram então para Lourenço, e naquele olhar, Amália buscou a confirmação, a força que ele havia lhe dado. Ela se virou novamente para todos, e suas palavras agora eram um grito de liberdade, um eco do bilhete misterioso. "Eu nasci para correr livre, não para ser enfeite de sala", ela declarou, e a frase, tão clara e decidida, fez um murmúrio de espanto percorrer o salão. Seu Ribas, tomado pela fúria, explodiu. "Amália, sua insolente! Como ousa envergonhar nossa família assim?" ele gritou, tentando arrastá-la dali, o rosto vermelho de raiva. O caos ameaçou se instalar, os convidados murmuravam. Alguns se levantavam, chocados. O padre, com a boca aberta, parecia prestes a desmaiar. Mas, para a surpresa de todos, o estancieiro velho, que até então parecia petrificado, levantou a mão. Um gesto simples, mas carregado da autoridade de anos de comando, que fez o barulho diminuir e os olhares se voltarem para ele. Sua voz, quando ele falou, era calma e serena, mas firme, sem um pingo de raiva ou surpresa. "Silêncio!" ele ordenou, e o salão mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. O estancieiro olhou para Amália, e em seus olhos cansados havia um carinho que ninguém esperava, uma ternura que só os anos de vida podiam trazer. Depois, seus olhos se voltaram para Lourenço Vidal, que observava a cena, pálido, com o coração batendo descompassadamente. O olhar do velho estancieiro para o capataz era de profunda compreensão, de quem via além das aparências, de quem conhecia os segredos da alma. Um sorriso triste, mas sábio, curvou seus lábios. "Eu sabia", ele disse, e a frase ecoou no silêncio, deixando a todos ainda mais atônitos. Ele se aproximou de Amália, e ela sentiu um arrepio. "Eu vinha observando vocês dois", o estancieiro revelou, sua voz baixa, mas clara. Os olhares trocados, os silêncios que falavam mais que 1000 palavras. A bondade genuína do Lourenço, o amor silencioso que ele sentia por você. "Prenda." Ele não tinha coragem de dizer, mas eu via em seus olhos o desejo de lhe dar a liberdade, de vê-la feliz. O estancieiro, então, virou-se para seu Ribas Dornelles, e seu tom mudou, tornando-se mais duro, mais cortante. "E quanto a você, seu Ribas, suas ambições egoístas e a forma como usava sua filha como moeda de troca não me eram desconhecidas. Eu vejo mais do que se pensa nesta estância." O pai de Amália encolheu-se sob o olhar do estancieiro, suas maquinações desmascaradas publicamente. Então, em um gesto de grande generosidade que deixou todos sem fala, o estancieiro velho virou-se para Amália, seus olhos brilhando com uma nova luz. "Prenda Amália Dornelles. Eu a liberto de qualquer compromisso de casamento." Amália sentiu o ar voltar aos seus pulmões, uma leveza que a fez tremer. "Estou cansado da solidão", o estancieiro continuou, a voz suave. "E movido pelo amor que vi nascer entre você e meu capataz, decido que este lugar precisa de um novo alento." "Lourenço", ele chamou,
E o capataz deu um passo à frente, os olhos fixos no patrão, em choque. Eu lhes dou parte de minhas terras. O pedaço que faz divisa com o rio, com todo o gado que lá pasta, e aquele pequeno casarão vizinho que está vazio. É para vocês. Para que construam seu próprio destino ali, em liberdade, com o amor que vocês merecem. As palavras do estancieiro caíram como um raio no salão, transformando o choque em murmúrios de admiração e surpresa. Amália sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora. Aquele homem que deveria ser seu algoz havia se tornado seu libertador, um instrumento de seu destino. E Lourenço, o capataz calado que a observava com os olhos marejados, finalmente se permitia sentir a esperança que nunca ousara sonhar. Seu Ribas Dornelles, o pai de Amália, permanecia lívido, sua fúria impotente borbulhando no rosto vermelho. As palavras do estancieiro velho, que desmascararam suas ambições, haviam estraçalhado sua dignidade diante de todos. Ele tentou proferir mais ameaças, os lábios tremendo, mas sua voz falhou, transformando-se em um chiado sem força. O estancieiro, com um gesto firme e autoritário, mas sem rancor, ordenou que o tirassem de suas terras. 2 peões se aproximaram, e seu Ribas foi arrastado para fora do salão, seus olhos ardendo em ódio e humilhação, mas sem poder algum. Amália o viu partir e um peso imenso, que ela nem sabia que carregava, saiu de seus ombros, como se uma nuvem escura se dissipasse de sua alma. Lourenço Vidal, que até então parecia petrificado, observando a cena com o coração batendo descompassadamente, deu um passo à frente. Os olhos, antes marejados de pavor pelo que poderia acontecer, agora brilhavam com uma mistura avassaladora de gratidão e um amor que ele não podia mais esconder. A máscara de impassibilidade que ele usara por tanto tempo, que o protegia e o prendia, desfez-se em 1000 pedaços. Amália, com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, não de tristeza, mas de uma alegria e alívio profundos, estendeu a mão para ele. Era um convite silencioso, a confirmação de que ela o escolhia, de que ele, o capataz calado, era o homem de seu coração. Lourenço não hesitou. Caminhou até ela, e o chão pareceu sumir sob seus pés. Ele a puxou para um abraço forte, apertando-a contra o peito, sentindo o calor dela, o corpo tremendo, o alívio de finalmente tê-la em seus braços. A respiração de Amália se prendeu, o coração batendo em sincronia com o dele. Era a segurança que ela tanto buscava, a resposta para todos os seus anseios. O beijo veio em seguida, não um beijo apressado, mas um beijo de promessa, de toda a espera, de toda a coragem que havia entre eles. Era o beijo do silêncio que se rompia, da verdade que se revelava, de 2 corações que se encontravam contra todas as expectativas. Os lábios de Lourenço eram macios e firmes, e Amália sentiu uma eletricidade percorrer cada fibra de seu corpo, uma sensação que a fez flutuar. A estância inteira pareceu prender a respiração, testemunhando aquele momento de pura entrega e amor. O velho estancieiro, observando a cena do reencontro, sorriu. Um sorriso de paz, de quem havia encontrado a redenção em um ato de bondade, em ver a felicidade florescer onde antes havia a solidão. Ele ergueu a mão, não para ordenar, mas para abençoar a união, sentindo uma felicidade genuína ao ser o instrumento de um amor verdadeiro. Seus olhos cansados, que viram tantas guerras e tristezas, agora brilhavam com uma luz de esperança. Então, o silêncio que pairava sobre o salão se quebrou, não com gritos de guerra, mas com vivas e aplausos. Os convidados, que antes estavam chocados e apreensivos, agora sorriam, emocionados com o desfecho inesperado. A estância Santana Velha, que havia testemunhado a farsa de um casamento arranjado, agora celebrava o triunfo da coragem de uma prenda e do amor silencioso de um capataz.
Era um novo começo no coração do Rio Grande, sob o sol farrapo, um hino à liberdade e à força de um sentimento que nada podia calar. Amália, nos braços de Lourenço, sentia-se finalmente em casa, livre para ser quem nasceu para ser. Um ano se passou desde aquele dia no salão da Estância Santana Velha. Um ano que transformou a vida de Amália Dornelles como o sol transforma a geada em orvalho. Ela e Lourenço Vidal estavam casados, e não havia um dia em que Amália não sentisse a alegria pura de ter escolhido seu próprio caminho. Aquele pequeno casarão vizinho, doado pelo velho estancieiro, era agora seu lar, cheio de vida e do cheiro bom de pão fresco e café na chaleira. As terras que o estancieiro lhes deu prosperavam. O gado era forte, e o futuro, que antes parecia um caminho escuro, agora se abria como a campanha sob o sol da manhã. Lourenço, antes apenas um capataz, era agora um estancieiro respeitado. Sua voz grave, ainda de poucas palavras, mas seus olhos sempre cheios de um carinho que só Amália sabia ler. Amália, agora uma mulher plena e realizada, não era mais a prenda assustada que lia romances escondida. Ela era a força de sua própria casa, a dona de seu próprio destino. Seus dias eram cheios entre a lida da casa e as cavalgadas pela campanha, onde sentia o vento no rosto e o cheiro da liberdade. E em seus pés, sempre, estavam suas botas de montar. O couro, que antes parecia novo, agora estava gasto e macio, marcado pelas trilhas e pelos campos. Elas eram mais do que um calçado. Eram o símbolo de sua coragem, do dia em que ela ousou dizer não ao destino imposto e sim à sua própria voz. Ela não era um enfeite de sala. Era a mulher que cavalgava livre, com a alma solta e o coração cheio. Lourenço, mesmo depois de casado, continuava sendo o homem de poucas palavras que Amália conhecera. Mas seu amor e admiração por ela se mostravam em cada gesto, em cada olhar demorado, em cada decisão que tomavam juntos. Ele a ouvia, a respeitava, valorizava sua opinião, algo que seu pai jamais faria. Quando Amália falava sobre novos planos para as terras, sobre o gado, sobre a vida, ele a olhava com um brilho nos olhos que dizia mais do que 1000 palavras. O companheirismo deles era uma rocha, construído sobre a verdade e a escolha. Certa tarde, enquanto o sol começava a se despedir no horizonte, pintando o céu da vasta campanha gaúcha com tons de laranja e roxo, Amália e Lourenço estavam juntos, na varanda de seu casarão. Amália sentia um peso gostoso em seus braços, um filho pequeno que dormia aninhado ao seu peito. O futuro que ela tanto sonhara, que parecia tão distante nos folhetos de romance, estava ali, em seus braços, ao lado do homem que ela amava. A guerra dos farrapos podia continuar ao longe, em ecos distantes, mas ali, naquele pedaço de terra, eles haviam construído seu próprio mundo, um legado de amor, coragem e liberdade. Lourenço passou o braço pelos ombros de Amália, beijando-lhe a testa. Ele não precisava de palavras para expressar o que sentia. O silêncio deles era a linguagem mais pura do amor. O filho dormia sereno, e Amália sentia-se completa. As botas de montar estavam perto da porta, prontas para a próxima cavalgada. Lá na varanda da Estância Santana Velha, o estancieiro velho, agora mais idoso e sereno, observava de longe a pequena luz do casarão. Ele os via, os dois jovens, o filho nos braços, construindo a vida que ele havia ajudado a libertar. Um sorriso de paz, de quem havia cumprido sua parte, brotou em seus lábios. Ele estava em paz. E Amália, em seu lar, sentia que o legado daquelas botas não era apenas sua história, mas a promessa de um futuro de escolhas e liberdade para todos que viriam depois dela. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu
Mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.